Bem-vindos à disciplina Medicina Tradicional Chinesa, que iremos chamar MTC. Meu nome é Professor Teles e hoje eu irei comentar alguns pontos mais importantes da nossa disciplina. O primeiro ponto fundamental para entender a MTC é a noção de tradição. Várias sociedades ao longo da história desenvolveram medicinas tradicionais. Por exemplo, algumas sociedades amazônicas, sociedade egípcia, no litoral brasileiro, Pitaguari, a sociedade Pitaguari, a sociedade japonesa, hindu, aborígenes. Várias medicinas foram desenvolvidas ao longo da história, centenas. Algumas delas se perderam completamente, outras tiveram parte de seu escopo preservada. A medicina tradicional chinesa, felizmente, foi a medicina tradicional que talvez tenha sido melhor preservada até os nossos dias. É interessante dizer também que para entender o que é uma medicina tradicional, devemos entender o conceito de sociedade tradicional e o conceito de sociedade complexa. Mas isso nós iremos aprofundar futuramente, ao longo da disciplina. Primeiramente, vamos comentar o que é a MTC. Ora, a medicina chinesa clássica, ela se caracteriza principalmente por ter um enfoque no indivíduo e não no sintoma, e não na doença. Um médico formado na MTC, na medicina chinesa clássica, ele não irá buscar, ele não irá ter no sintoma o seu objeto de atenção principal, mas sim na saúde global do indivíduo. Como é sua relação do ponto de vista energético, que iremos ver mais à frente. Então, podemos dizer que a MTC é um tipo de medicina focado no indivíduo e não na doença. Além disso, é importante dizer também que a MTC, como todas as outras medicinas tradicionais, se caracterizam por terem procedimentos que não necessariamente são científicos ou que não precisam de caracterização científica. Isso gera às vezes o mal-entendido de que a medicina tradicional é necessariamente não científica. Não é o caso. Ela pode sim ter alguns achados, ela pode sim ter algum caráter científico, o que iremos ver mais à frente. Mas principalmente a característica é que ela não precisa ter esse caráter científico, até mesmo por sua origem ser pré-científica, remeter, e esse é o próximo tópico, a milhares de anos atrás. A MTC possui mais de 5.000 anos de história. E como que ela era utilizada no passado e como que ela é utilizada ainda hoje? Bem, a sua utilização segue 5 pilares básicos. O primeiro deles é aquilo que nós chamaríamos hoje de remédios. Então, os remédios da MTC são remédios naturais, fitoterápicos. Podem ser chás, podem ser ervas, são recursos animais, vegetais e minerais, centenas deles que são utilizados há milhares de anos pela MTC. O segundo pilar é provavelmente o mais famoso da MTC, se refere àquele da acupuntura. A acupuntura se tornou tão conhecida por conta da sua eficácia no curto, médio e longo prazo, que ela às vezes é entendida como sinônimo da própria MTC. Mas na verdade ela é apenas um dos 5 pilares da medicina chinesa tradicional. Um terceiro pilar é a massagem, a massoterapia. Um quarto pilar é a dietética, a nutrição, a forma como nos alimentamos. E o quinto pilar é provavelmente aquele que mais caracteriza a MTC. Trata-se do trabalho com energia. É onde estão, por exemplo, o Tai Chi Chuan. Então, é um conjunto de técnicas, de recursos, meditações que trabalham a parte mais, vamos chamar, interna do indivíduo. E é muito importante estudarmos a MTC não apenas pelo seu valor histórico, mas também por ela ter forte adesão em muitos profissionais, em muitas clínicas e mesmo ser utilizada em vários sistemas de saúde
ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. A MTC, de fato, possui uma ampla possibilidade de aplicação, mesmo nos hospitais mais modernos. E para finalizar esse primeiro momento, eu gostaria de trazer aqui para vocês os princípios norteadores da MTC. Quando nós falamos nos aspectos filosóficos que fundamentam a MTC, é interessante dizer que existem filosofias distintas fundamentando a MTC. Mas talvez a corrente taoísta seja aquela mais influente, não apenas para a MTC, mas também para a cultura chinesa de uma forma geral. E o taoísmo trabalha muito com a ideia de dualidade, de pares, de opostos que precisam ser integrados para que ocorra a cura, a saúde, o sucesso, o bem-estar. E há 8 princípios, divididos em 4 pares, que podem ser entendidos como princípios norteadores da MTC. São eles Yin e Yang, interior e exterior, frio e quente, deficiência e excesso. Lembra quando eu falei que, diferentemente da medicina ocidental, a MTC não tem foco no objeto, na doença? O seu objeto de estudo não é o sintoma? Pois olha só, os princípios demonstram isso. Então, o profissional formado que atua em MTC, ele irá se preocupar, por exemplo, como está a temperatura do cliente. Irá se preocupar como é o estilo de vida, se é um estilo de vida excessivo, se é um estilo de vida deficitário. Então são princípios norteadores baseados na filosofia taoísta que norteiam a prática clínica do profissional formado e que atua em MTC. Bem, esses aqui foram apenas alguns aspectos, algumas ideias gerais, algumas linhas norteadores da nossa disciplina, e cada ponto desse será aprofundado ao longo do nosso curso. Um prazer estar com você, nos vemos em breve.